Shalom a todo o povo de Deus. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos os irmãos, não só que nos acompanham a partir das nossas redes sociais, o nosso canal Igreja Graça Divina TV no YouTube, e o nosso canal, o nosso perfil no Facebook, Igreja Pentecostal, TikTok também, Igreja Pentecostal, Insta também, TikTok, todas as redes sociais, Igreja Graça Divina Pentecostal. Hoje, mais uma vez, terminamos o nosso culto de domingo, o último domingo do ano de 2025. Estamos mesmo já na reta final do ano de 2025. É a última emissão que nós estamos a fazer deste ano, com o Profeta Bem-vindo Jimmy em duas línguas, português e em Lingala. Shalom, Mamadou. Shalom, Profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, Irmã Teresa. O Profeta Bem-vindo Jimmy que está a nos ensinar acerca da sétima estrela, essa estrela que é a estrela de servir a Deus. O Profeta Bem-vindo Jimmy começou a nos ensinar desde a primeira estrela, ainda em 2025. São 7 estrelas. Se o irmão não acompanhou, pode acompanhar no nosso canal para ter o conhecimento de como funciona cada estrela nas nossas vidas. Temos a estrela do casamento, a estrela do trabalho, a estrela da promoção, do comércio, a estrela da progenitura, da nascença e por último que nós estamos a falar é a estrela de servir a Deus, a estrela maior que Deus protege nas nossas vidas, que é a estrela maior de todas as outras 6 estrelas, que é a estrela onde Deus guardou todas as promessas para a vida de um cristão e de um servo de Deus de verdade. Nós também estamos a fazer muito fortemente oração acerca do sangue, porque o nosso sangue é o sangue onde escondeu todos os males que nós vivemos, porque é um sangue que nós já encontramos nas nossas famílias, onde tem leis, tem interditos, tem condenação e maldição. E hoje também descobrimos que no nosso sangue encontra-se pecado familiar. Cada família tem um pecado familiar e ficamos como tarefa de cada um descobrir o pecado da sua família. Shalom, profeta, mais uma vez. Shalom, Irmã Teresa. Acerca do pecado da família, sabemos que viemos de 2 famílias, da parte do pai e da parte da mãe. Cada um tem o seu pecado. Como é que nós devemos deixar ou então cortar esse pecado nas nossas vidas? De onde nós podemos começar? Da parte do nosso pai ou da parte da nossa mãe? Como é feito esse processo, profeta? Obrigado, Deus te abençoe pela questão. Acerca da realidade do pecado ancestral familiar, cada família, parte do pai, parte da mãe, cada família tem pecado dele, pecado maior. Esse pecado maior é onde que dá acesso na limitação familiar, esterilidade, pobreza, bloqueio. Através desse pecado, pecado para cortar esse pecado, pessoa tem que se converter, tem que receber Jesus Cristo dentro de ti, Senhor e Salvador de verdade na sua vida. Quando você vai receber Jesus Cristo, você vai entrar na aliança de Jesus Cristo através do sangue dele na cruz da Golgota. Porque não tem aliança mais forte que a aliança do sangue do Cristo. Altar da Golgota vai destruir altar ancestral, familiar, dos lados, lado do pai e da mãe. Altar da Golgota é o altar mais forte, mais poderoso. Vai destruir.
aquele pecado tu carrega. A partir do sacrifício de Jesus Cristo é aonde que esse pecado vai se cortar na sua vida. Você vai receber a libertação, porque esse sangue vai selar a sua vida 100%. É sangue de proteção, é sangue da vitória. Não tem demônio vai resistir à frente do sangue do Cristo. É uma aliança mais forte. Essa aliança vai fazer cair a aliança de sua família. Todo pacto que o pai dele, pai dele fez, vai cair. Porque a aliança do Cristo vai começar a gritar, sangue do Cristo vai te reclamar. Vai te reclamar sua vida. A partir dali é onde que libertação vai entrar na sua vida. Libertação não vai entrar porque você está orando, não. Tem que cumprir a lei, processo, procedimento, na maneira que as coisas vão correr. Não pode orar sem conhecimento. Ora com conhecimento, porque conhecimento é chave de solução. Sem conhecimento, você não vai produzir nada. Tem que saber que a aliança do sangue do Cristo é a aliança poderosa. Segundo Apocalipse 2:11. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Segundo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. É o sangue poderoso. Aquele sangue tem acesso de fazer tudo na sua vida. Não tem demônio, não tem bruxo para encostar ali. Porque a sua vida está dentro de verdade. A aliança da sua família, aquele pecado vai se cortar, vai cair na sua vida. Você vai fazer um novo caminho com Jesus Cristo, sem condenação, sem limitação, sem complicação. Mas você vai caminhar com proteção do sangue do Cristo até na vinda dele. Merci na bato nyonso oyo balandi kilti na biso de début à la fin. Tolobela bino na tongo na annonce que lelo ezali dernier dimanche oyo ezonga susu te, dimanche ya suka ya année ya ngomi. Tosala mwa résumé mukie. Toza na 7e étoile, tobanda mwa mukie na première étoile. Tozalaki na première étoile ezalaki étoile ya travail. Prophète Benvindu a expliqué biso tina ya étoile ya travail ezali étoile oyo eza vraiment mingi na bana mibali. Eza étoile oyo epesameli mingi bana mibali nde bazalaka na étoile ya travail. Ya mibale étoile ya mariage. Étoile ya mariage epesami mingi na basi po mwasi mutu amemaka bonheur na libala. Bato balandaki mateya wana bayebi nini oiza. Soki pe yo mutu ozolanda nga okokota na page na biso olanda banda na première tina 7e okocomprendre pe kosunga o makasi. 3e ezali étoile ya promotion. Bato ebele na vie omona asalaka na ye me amataka te. Akosala nyonso omata te, eza babiloko moko diable akangaka bato, azwaka promotion te na musala, bato baye sima balekaka ye. 4e eza étoile ya commerce. Bato mingi bazali asalaka ba commerce me aza pe na succès te, esenga loboko na Nzambe pona ozwa succès wana. Na 5e étoile, étoile ezali étoile ya progression. Étoile ya progression, il faut mutu o mataka na musala ozo sala se multipliaka. Après il y a 6e étoile ezaki étoile ya naissance. Bien aimé bino nyonso mutu nyonso ayebi tango mwana abotamaka azalaka na eloko moko o Nzambe atiaka kati na ye. Étoile wana yango bayebi mosali na Nzambe expliquaki biso eza na bato ebele bayibaka ba étoile ya bana mpona mwana aza nanu asali eloko te, aza na étoile ya makasi.
toza siko na 7e étoile. 7e étoile ezali étoile pour servir Dieu. Yango nde toko clôturer pour na année oyo eza facilité étoile à servir Dieu. Tomoni yango mateya nango ezwi mulai makasi. Yango tozolobela ti lelo po mutu asalela Nzambe il faut yeba ozala kaka pasteur te prophète te rôle nyonso oyo salaka na église ozala protocole ozala journaliste ozala caméraman ozala mutu oyo asaka ba nettoyage na église ezali kaka ozo servir Nzambe. Soki o servir ye na motema na mobimba Nzambe pe aokanisela yo po yende azali patron ya ba patron mais ye patron du monde eza Nzambe yende afutaka malamu. Toza ana mosali na Nzambe bokoyoka ye moko ako expliquer biso lelo nini oyo ya mateya oyo elekaki na 7e étoile ya lelo oyo apesi biso enseignement na biso ya lelo. Toza ana prophète Bienvenu Njime. Bonjour prophète. Bonjour Maman Dotumba. Toza lisusu na sœur na biso journaliste Teresa. Bonjour sœur Teresa. Bien-aimé, toza ana mosali na Nzambe, toza na ba question ya kotuna ye. Lelo ezali dernier dimanche ya année, azali na makambo oyo ako expliquer biso na ba question totuna ye. Pour une fois encore, bonsoir prophète. Bonsoir Maman Dotumba. Question liboso prophète Ezaboui. Na prière ya lelo prière ezaki makasi. To bandana na prière te to bandana na enseignement au pesa biso. Olobelaki biso rythme ya vie ya mutu ezalaka toujours batu mingi bazana rythme ya vie eza toujours la même. Eza toujours le même. Na malédiction pe ya famille eza toujours la même. Batu belé bazana ba étape wana na vie olobelaki biso eza na ba étape. Ceci okoko ko expliquer peuple de Dieu pour nini ba vie ya batu eza kaka ndenge moko changeara te eza pour nini eza ka na rythme moko. Ça va, merci. So vie ya batu eza ndenge moko eza cause ya péché familial oyoyo batu baza ko hériter comme héritage na makila na bango. Péché familial ndemtu ezo pesa accès na ba condamnation, ba malédiction, ba limitation. Et ça la que famille batu ba vivre vie uniforme. Omona koko wana kala leka kala oyebi ete mebete ya histoire na ye vini ezalaki boye vi ya koko na yo ezalaki boye vi ya papa no bino nyonso bozokendeka vi ndenge moko siko okotala mutu azokata balien mingi moto etumba boye retour à l'espérité na détruire yo okati balien otumbi bamoto mais on senti problème de c'est grave lisusu amendeni ni pense pas question mindeni ngana otko sambela on dit comme si na tumbo lisu bandoki parce que na angle musumu ta osambela mabe a osambela manque ya connaissance Osée 4:6 le bien ngobe si connaissance oza na connaissance ko perdre même Nzambe a ko rejeter même sacerdoce même ba descendant na yo prier nous on nous prier libanda ya connaissance isa prière aux sala yango na nzoto yeba ko bénéficier na rien na prière wana eza netike ozo tumbola bandoki poni ba détruire yo c'est ozo tumbola bango oza na défense te et là ozo détruire ba chrétien ezali manque ya boyebi ba chrétien boyebi zate et puis chrétien so côté na spiritualité
na baposa na ye toni to obligé nzambe mais toza na incapacité devant nzambe devant banguna na biso. Napesa exemple mona lobaki be na mateya bahéros nyonso oyo tolobelaka lelo bauti na famille moko difficile bayebana bamakila ya baproblème mais eloko nini bahéros wana batravaillaki oyo nzambe atiaki kati na bango batravaillaki yango mpona baporter résultat oyo biso tozolobela bango lelo. Exemple ya Genèse 12 na Genèse 13 nzambe otesa Abraham ta na orient na occident na nord na midi to ezalaki zamba elo moto ezalaki bisaba ozomona nde na opesa yo. Abraham atravaillaki mpona akoma oyo lelo Abraham tozotanga akwasaki maboko te. Vie ya Christ vie ya paresse chrétien alingi bagénele ye alingi basambela mpona ye alingi basela ye nyonso ale yende ayaka azwa victoire asepela. Non, bible elobi yango bien bokonza likolo mpona baviola so oza viola te okokota lola te okeli felo. Vi bakrétien basi baparese balingi kotravaille te balingi via sacrifice te nyonso mpona balingaka ke nyonso raison na bango nini yesu asakufela biso na kwa Golgotha tozeli so mpo ya nini wana eza bakrétien moko inutile nde baza na baréussite bamakambo wana ozomona mi bazosouffrir. Sacrifice eza bien. Même Abraham mpona komo akomaki eresite mpe ya sacrifice ayokaki mongongo na nzambe mpe atiaki baprincipe ya nzambe na bisala amonaki akomona azalaki ta ya nzambe. Abraham teke likolo efungwamaki ezokitile biloko te ndo atravaillaki na oyo nzambe apesaki atosi yango batravaille yango nde komisi akomaki lelo mpo totanga ye lelo. Yo mpe chrétien soki yo otravaille oyo nzambe apesi yo so oza na connaissance travaille connaissance mais eza connaissance ya malamu maître ango en pratique tambola na obanga ye yoka mongo na nzambe tambola ba principe na ye so yo lingi te yo lingi nzambe asala part na yo nzambe asala part na ye sili asala supara mutu te mutu nde sala part na yo pona nzambe asala nini apesa ozoluka nyonso asasali yango acheli wana yo sala part na yo travailler oyo eza kati na yo travaille yango mpona obika loboko na nzambe. Nyonso ozoluka oyo tozolobela si bapeshe wana mpona olonga peshe wana eza kaka ke yesu ya bosolo avant ainstalle na vie na yo afanda yesu wana soki afandi kati na yo hotel ya Golgotha ekobuka hotel ya libota na yo ekodétruire hotel ancestral wana ekobrise misala nango nde okomona ke kati na yo porte d'entrée wana ya lisumu oyo efungolaka porte mpona condamnation malédiction affecte yo ekokangama so ekangami esili okobotambola ainsi dit l'Éternel selon volonté ya nzambe okomi protégé neno atambola na volonté ya nzambe nzambe abandone ye. Eza te David alobi yango na Psaume nazalaki jeune tina komi mpaka namoni jamais injuste akoma kosenga ta lipa azala abandone eza pas impossible so tozosibi bao tozosibi lelo tomitala malamu est-ce toza na ngambo ya nzambe toza na ngambo ya diable toza na ngambo ya nzambe mais na biloko ya diable na makila na biso na nzoto na biso tokata biloko wana kola pambolo. Merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. A base das nossas orações, que nós estamos sempre a falar do nosso sangue, que a causa dos nossos problemas encontramos dentro da nossa família biológica. Estamos sempre a quebrar altares ancestrais das nossas famílias.
No Gênesis 41, Abraão edificou altares para 12 filhos de Jacó, altar de proteção, altar de bondade. Profeta, bem-vindo. Nós estamos sempre a quebrar o altar ancestral das nossas famílias. Será que nas nossas famílias, nossos antepassados, ninguém edificou bom altar que nós possamos aproveitar daquilo que foi as suas sementes, um altar de proteção ou um altar de bondade nas nossas vidas? Só temos mesmo que quebrar o altar que já foi edificado nas nossas famílias, não como esse altar que Abraão edificou para os 12 filhos de Jacó. Obrigado pela questão. É difícil na nossa família para edificar bom altar, porque a nossa família, nosso antepassado, fez muitas alianças com o espírito, com o mundo das trevas. Agora, essa aliança, ele vendeu nossa vida pelo benefício dele. Se você quer viver boa história, você tem que levantar, corta essa hemorragia de pecado familiar, corta todos dos lados, edifica teu altar. Por isso nós estamos pregação de altar. Levanta teu envelope, levanta assim. Esse aqui, todo mundo está a edificar altar dele. Altar é símbolo de uma coisa, mas funciona pela palavra. Você fala assim, levanta teu envelope, começa a declarar, determina a ser desse envelope. Esse envelope é altar de Deus que você vai edificar. Esse altar amanhã vai ter uma proteção pela sua descendência, porque você não pode edificar um altar sem destruir o altar antigo. Por isso nós estamos a cortar sempre a aliança do pecado, família ancestral, estamos a cortar aquilo. Depois daquilo nós todos estamos a levantar. Começa a levantar, fala assim, ora assim, estamos a edificar já nosso altar. Mas na nossa família ninguém edificou o altar, porque a bruxaria na nossa família, nossa realidade é tipo uma riqueza, costume, todo vem do mundo ancestral. Ali no mundo ancestral é o mundo das trevas, não é o mundo de Deus, é o mundo das trevas. Ali nas trevas vai sair escolha da luz, é impossível, vai sair escolha das trevas. Por isso ninguém, talvez a sua mãe, quando ele recebe Cristo, pode edificar, mas é difícil, tem que ter conhecimento para saber que tem pecado ancestral. Para cortar aquilo não é fácil, tem que ter conhecimento. A pomba não é conhecimento muito cristão, ele é cristão, mas não tem conhecimento para descobrir essa realidade. Por isso é difícil nos parentes para edificar, mas eu acredito que vocês, eu, estamos a edificar novo altar pela nossa descendência, vai viver a mão de Deus poderoso no caminho do sangue de Jesus Cristo. Amém. Prophète, deuxième question, ezali olobeli biso makila na biso eza na makambo ebele, malédiction, virus. Yango Nzambe alongolaki Abraham na famille na ye. Makila na biso eza na péché familial. Est-ce que okoko expliquer peuple de Dieu? Na expliquer que si péché eza na makila ya mutu, apesi pe ba différence. Au moins na famille mususu côté ya papa na bango baza na problème ya kanda wana fo babunda makila etanga basala mabe badetu. Même na Bible héritage
oza que Moïse a kota kanate ils a likambo ancestral héritage il y a ancêtre na Lévi problème ya kanda on nzamba ebisi beta mbala mo na libanga pour maebima ye kanda beti des fois le problème ya kanda héritage wana yango et ça que Moïse mutazwaki promesse mutazaki solaki na nzambe mais akufa na zamba na désert Josué na Caleb nde basala continuité et ça problème nini ya péché ancestral kanda wana nde sala que Moïse akotani te mena vina biso pezali famille nyonso famille na famille kota papa na kota mama bazamba problème na bango na famille mususu kuna bamena masanga mingi bango so ameli masanga ausaba scandale ausaba biloko mo impossible une autorité bazo respecter mais ta la vie na ye si même masanga wana a regretté à perdre position azalaki na sima masanga wana akola na ndako moko ba violer parce que na si masanga vous allez pécher ozo détruire libota wana à partir ya péché wana ndezo la porte ba condamnation ya ba limitation ba maladie ba échec mais nyo sezo ya partir ya péché familial donc mutu faut que aye ba péché ya famille na bino eza nini ozo nyoko la bino so yebi yango yo sunga yo la délivrance okata to benga ba lien mais faut kata péché wani tika vina yo mais so péché no kata o tika vina il faut hôtel ya Golgotha et à jimba mona vina yo ozala scellé ozala racheter na priya mutu ya priya makila Christ découvrir vina yo yo na hôtel la famille na bino boza sans contacter hôtel à Golgotha sko et combattre et détruire péché wana ya famille na bomo ina yo pour nini ezanga pouvoir na vie na yo de hôtel wana go ya famille fait quoi hôtel go sani et vanda ainsi ça na vie na yo à cause de makila Jésus qui s'est et pesa yo victoire. Amém. Profeta, tem uma a última questão acerca da oração que nós fizemos de perdão. Vou falar um pouquinho particularmente. Você descobre que um familiar te combate espiritualmente e você perdoa aquela pessoa. Como o combate é espiritual, não sei se a outra pessoa também sabe que esta pessoa já descobriu que eu combato a vida dela espiritualmente. Como é que nós devemos perdoar esta pessoa, profeta? E também a relação já não é a mesma relação como antes, uma relação assim mais amigável, uma relação de amor. Concernente a este livro de Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15, como é que nós devemos fazer, profeta? Tem caso, na maneira é combate espiritual. Você, talvez que ele costuma te combater, você sabe, mas ele usa hipocrisia, mas você guarda um rancor dentro de ti. A maneira que você guarda aquele rancor, esse rancor é porta da entrada. Você tem que lhe esquecer tudo. Esquece tudo pela ele. Deixa tudo na mão de Deus. Oração de perdão é bomba, é flecha no mundo das trevas. Porque perdão é estilo humildade. Humildade funciona com a glória. Orgulho funciona com caída, vai cair. Derrota. Um cristão tem que vestir humildade. Perdoa ele, mas não pode invitar ele. À frente a ele, prega ele a palavra de Deus. Palavra de Deus para se arrepender. Talvez amanhã ele também pode se arrepender. Talvez amanhã é servo de Deus, é serva de Deus. Porque muitos estão na bruxaria, é servo de Deus. E o diabo costuma estragar as pessoas que têm estrela de Deus. Por isso tem que lhe perdoar. Quando você lhe vê que você lhe perdoa, mas ele não quer abandonar aquela vida, não lhe força ele, deixa ele na vida dele. Mas dentro de ti você não tem nada com ele.
Nous te encore elle. Quand você vai lhe perdoar elle même va fazer que vai fugir longe de ti. Vai sentir que você usa outra arma. Você não está usando mais ira, rancor, mas você usa que arrependimento. Arrependimento é chave de solução, é chave da vitória. Pela só arrependimento, ele não vai aguentar mais. Porque a oração de alguém que sai perdão, sai com fogo, sai com a flecha. O diabo não aguenta, bruxo não aguenta esse tipo de oração. Ele mesmo vai fugir longe de ti, mas você tem que orar a favor dele. Deus liberta ele nessa vida da bruxaria. Deus liberta ele. Eu também costumo orar acerca desse Senhor, costuma me combater. Eu oro a favor de Deus para tomar conta dele. Deus para tomar conta dele, porque esse combate é demais. Mas Deus mesmo para tomar conta dele. Ele não é meu inimigo. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver. Entra ali, entra, passa. Não tem nada a ver com ele. Porque sabe que dentro de mim não tem nada a ver com ele. Ele mesmo sabe que as coisas ele costuma falar, fala ali, mas eu não tenho nada a ver. Aquilo ele fala, tudo é mentira. É mentira. Ele quer receber a minha posição que ele costuma pagar. A igreja costuma pagar, ele não paga. Mas ele passou frente para fazer publicidade. Publicidade de mentira. Ele com Deus, dentro de mim, já não tem nada com ele, não tem nada com ele. Question misato ezali boye. Banda ba prière nanu osaisa biso prière osaisi biso lelo te prière ya ciel ouvert. Tozalaki kosambela en direct. Likolo ezalaki ya kofungwama. Eza prière ya pardon. Nayebi kute son ni na kokoloba place na so na obenga inspiration to révélation nini o e salaki to sa prière wana. Ça va, merci. Déjà na sita pour mettre une église qui dit to za na prier mo makasi. Mais église va ndao va délivrer la prophétie. Nayebi ke ba délivrer la prophétie. Bazo manzambe na système. O nzamba système te. Nzamba travailler selon inspiration na ye. Délivrance moko te ko bikisa mutu. Ezate okopoza délivrance si ma okeli velo. Prophétie moko te même na bokonza likolo ezate. Mais auto sambeli Matthieu 6 14 à 15 si pardon. Combien ba juif faveur lelo? Combien ba biki? Combien lo ba biki na église combien? Combien bon ba komona loboko na nzambe? Na ba ba sambeli malamu. Mais tu as déjà la prière, il y a pardon. Tu préparer chemin à biso. Après deuxièmement, tu as ce qu'on a prié à Niyamakila. Oh, nous avons sambeli malam à pardonner. Bato yo ya ina. Oba kosela o makambu. Oba zo ina yo. Oba zo sala yo boy. Même tu as la prière à pardon awawa. Kuna na bairo kuna na zangu. Bazo kosela nga makambu. Je vais l'écouter dans son téléphone. Elle va conseiller la macambo. Tel est tout pour ça, elle va conseiller la macambo. Tel est comme un diable. A osala musala nae. Pour nini? Balingi ba combattre et loko nzambe. Ba combattre nzambe te. Tout ça pour te dénoncer. Misala ya diable. Tout ça pour te lo ba vérité. Tout ça ben la vérité. So ngana bintu na sala ki mutu mabe nzambe. Oh no sa ina na motema nanga. Nzambe limbisanga. Na limbisi mutu nyonso salanga mabe. Na limbisi batu nyonso ba yo basalanga mabe. Na ba même bato quartier ba koselanga makambo. Nyonso na limbisi bango. Na ponda limbisa bango. Pina zo linga bango. Na pomla bango te. So ba camarade c'est l'autre c'est prière pardon c'est pas que surprise ezali. Ndi to attaquer siko deuxième attaque à 15h. To prier ciel ouvert. Ciel est ouvert, fungwama. Kaka bato basambeli malamu. Basali repentance sincère. Ndi wa. Et sopaneli bango et purifier. Wa kolongola made longoli, wa kosala bikisi, wa protection mutu na mutu
azui solution par rapport ya problème na ye ndenge asambeli mona moto. Donc air to pesaki air de pointe air ya Yesu akufaki na 15h sur la croix. Mais biso nde kufa na ye na croix ne pesi biso vie. Donc air à vie, air à solution, air à guérison, air à protection, air à restauration. Na ba oyoyo basambe na bosolo. Et la surprise nzambe a bombaki pour la prière ya fin de l'année. Déjà style la prière déjà c'est déjà 2 mois avant. Tout prier mika si makila tout ça là 3 mois avant déjà. Mais ce que lelo siko ndé to pesisko position nango première position nango de pesi lelo mais ali ba révélation de belé au Nzambe à lobby to sala na 2026 c'est passé Nzambe alingi asakangisa batu musumi noko Nzambe alingi atali na peuple na ye kaza Nzambe a parier mutu muso azate baida kaete aza Nzambe aza pona mutu nyonso pona ngolais pona congolais pona gabonais pona mutu nyonso et puis apona ka langi te. Donc prière au sali il y a une surprise au bando kanzake prophétie allez yo boye yiba lokabe lelo makambo ane to succès ane ndenge wana te tous ane na ciel ouvert tikote prier tikota kimbala moko osambeli malamu omo lo bona nzambe osambeli mabe a part na yo là na sali de délivrance te na personne de prophétie mais auto sali et l'équipe plus que prophétie plus délivrance prière auto sali prière à 15e ciel ouvert et Jésus qui s'akoufaki et wandi makila ils ont quitté ils ont tang ils ont quitté ils ont détruit batuma beza ko détruit bandoki ba sataniste banga ko détruit bango mais ba wa nzambe makila izolongola malédiction ba échec ba blocage ba maladie ba cancer ba diabète ba asthme nyonso ezolongwa malgré tout ce que tous mo ba komba moi mingi na monde molili a quartier bon mais nous sommes tous à Kabalongi, ba combattre biso ba courant ba installation zika et nous c'est zika ba bafle zika tout zika mais na peskan Nzambe merci na nyonso Nzambe asali a pesi biso toujours victoire na nyonso to wana tous à Kabalongi et puis Nzamba pambola ndeko wa sunga kinga ipe na contribution pour un problème ya et ba bafle ya pour isengi mbongo vraiment Nzamba pambola yo mama providence na senga ki yote mais na esprit ki pour on la kutuza nango yo moko tuzaki toucher au sala ki sine Nzamba pambola yo akanisela na livre souvenir akanziba kanisela bana yo nyonso Monique na Kevin na leki na bango musamu ya mwasi na bosani kombo leki ya mwasi mais Nzamba kanisa bino na onyo sobosali apambola batu nyonso bano so libanda ya mboka bobo soutenaki ngai na année apambola famille ya mama Mayamba apambola bino na puis na bino apambola sans oublier Jigel wana fumaza fidèle makasi Nzamba pambola au frère Jigel apambola tout le monde apambola mama chouchou na soutien makasi au soutenir ngai guérison ça déjà na bon moyen na yo apambola sœur Alice na nyonso pe au salir pour la grâce divine à sœur Alice na musique Nzamba pambola à Brésil apambola grâce à ko se déranger te manon ezana sous contrôle ya Nzambe apambola bino nyonso nous pamboama ba sœur Christelle en Allemagne bozé belé apambola bande ko nyonso bo soutenir
ngai na neoyo ezaki facilité nzamba mon vous avez besoin na loba boze belé na ibiti mususu mama do tumba robando akisa bande ko musume o so na tanga nyose osabiso temps ba famille ze belé nzamba pambola bino tokutana na veille na biso le 31 na ligne au fungwama à partir de 23h45 avant la kita ndepona pour ça la prière y a traversé ça la connecté na biso elongo nzambe wana a osala mingi pona parce que et na surprise on nzama bongisi ya malamu na prière tout ça pe na neto zokota et ma bépé ça na batu bazana ngambo ya diable biso ngambo nzambe surprise malamu zali prière olekawa makambo ekosala mana vie na yo ndeko ngana oloba mingi te mais nzambe kande asasala ki déjà na calendrier na ye asasala ki déjà tous la région seni ekoka omona sikoyo bola mwa nzambe na bomo na yo libota na yo bande kunde kolana ndaku te kolanda kobosana te monde moli bazana ba cercle des cercles basala ka connaissance kana kisa kobosana te kolana ndaku te luka église moso mono oya te luka église mususu malamu okende osambela kuna kolana ndaku te parce que ebite surprise bazo bongsa pona yo kola pambola bino merci abaksela bino ya mingi nazongisi maloba epa ya ba journaliste mama Madou Tumba. Merci na batu nyonso o balandi émission na biso ni bande pesuka merci na staff na biso o eza sima na Frère Patungolo na Joël Tumba na Frère David na sœur na biso Teresa. Merci bino moko bomoni dimanche asukeza lelo tozo ko bakaka na jeûne et prière na biso ya 14 jours etikali biso lundi mardi mercredi pe to 6 yango je pense jeudi de to ko fêter te mais nde to ko kabola ba bien alimentaire oyo batu nyonso bapesi mpona opesa baorphelin baveuve batu nyonso wana ya oyo baoya kozwa yango mutu nyonso azala connecté atala ndenge nini evie na biso ekoleka. Merci napesi maloba epai ya sœur na biso Teresa. Chegamos ao fim da nossa emissão, a nossa última emissão. Vou começar por agradecer ao profeta Bem-vindo Jimmy. Deus te abençoe também, Teresa, pelo teu sacrifício, todo você fez pela obra de Deus. Deus lembra de ti, lembra também pela sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigada também à nossa staff que fazem acontecer aqui do outro lado, a nossa mídia, o nosso irmão Joel Tumba, nosso irmão David, nosso diretor, irmão Pato Ngolo, e a nossa irmã também Teresa. Não esqueçam a nossa vigília, teremos uma vigília de vitória e solução. Não só solução porque o irmão vai vir buscar bem alimentares, mas também solução na parte espiritual. Nós que baseamos a nossa doação que encontra-se no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25 a 26, e o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, essa que é a base então da nossa doação. Tem também roupa, chinelo para aquele que necessita mesmo dessa nossa ajuda, os órfãos, viúvas, os deficientes físicos também. O Ministério Graça Divina, que encontra-se no Golfe 1, rua direita para quem vai no Avô Cumbe, a nossa maior referência, que é o campo da 14. Este é o último domingo, a última emissão do ano de 2025. Nos encontraremos na próxima emissão já em 2026. Tchau.